Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas, você já sabe, eu estou sempre no ombro de gigantes. E você está na nossa escola puritana, que é o nosso espaço dedicado justamente ao aprofundamento teológico e à meditação na Palavra de Deus. Hoje, com a graça do Senhor, nós iremos dar continuidade aos nossos estudos, à exposição que temos feito, com a graça de Deus, no Evangelho de Marcos. E a perícope que nós iremos ver hoje está em Marcos capítulo 8, versículos 22 a 26. Marcos capítulo 8, versículos 22 a 26. A imagem está aí na sua tela. E vamos ler juntos para que nós possamos iniciar os nossos estudos hoje sem mais delongas. Marcos capítulo 8, versículos 22 a 26. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra santíssima, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos e nos alimenta, Senhor, mais do que o pão. Senhor, leva a nossa mente cativa à tua palavra, para que não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da mesma. Senhor, perdoa os nossos pecados, que são muitos, não permita que nenhuma heresia, nenhum erro teológico, nenhuma impropriedade sejam ensinadas e ditas aqui, nem aprendidas pelos meus irmãos e irmãs e pelas pessoas aqui que estão acompanhando esta aula. Seja conosco e nos ilumine para podermos compreender, estudar e aplicar a tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Meus amados, eu dividi essa aula hoje, está aqui o pequeno sumário, né? A abertura e o convite, nós vamos ter o texto bíblico, nós já vimos. Depois iremos para os objetivos da aula, dividir em 4 pontos: a condição do cego, o primeiro toque, a visão parcial, o segundo toque. Depois teremos a conclusão e a aplicação, os materiais anexos, né? E os roteiros de outros vídeos que na realidade nós iremos ver. Na verdade vocês já viram, né? Que eu sempre coloco durante a semana vídeos que complementam aqui este assunto, que a gente finaliza o assunto sempre no domingo, né? Mas se você não viu os outros vídeos da semana, imediatamente anteriores a este aqui, que está em outra playlist, né, eu aconselho que você faça, porque geralmente complementam aquilo que nós estamos falando no dia de hoje, no domingo, né? Então já vimos aqui o texto bíblico. Vamos aos objetivos da aula. Então nós temos como objetivos para a nossa aula de hoje, primeiramente, compreender o contexto do milagre e a condição da cegueira física como uma metáfora da depravação humana. Então esse ponto é importante para nós como objetivos, como primeiro objetivo, porque nós temos que compreender o contexto. É uma regra da hermenêutica: contexto. Para que nós possamos interpretar uma passagem bíblica, assim como qualquer texto em qualquer lugar que nós venhamos a estudar, principalmente a palavra de Deus, nós temos que entender o contexto.
né? O que é que estava acontecendo naquele momento, daquela narrativa, que tipo de texto é aquele, se é um texto histórico, se é poético, se é profético, o tipo de linguagem utilizado, o que aconteceu antes, o que vai acontecer depois, né? O contexto, para que a gente não faça aquela aplicação que o professor Dr. Leandro Lima diz nos vídeos dele, nas aulas dele, né? Que é aquela hermenêutica de Satanás, né? Que é puxar um versículo e jogar completamente descontextualizado, né? Bem como a condição da cegueira física sendo uma metáfora à depravação humana, à total depravação humana, um dos pontos do calvinismo clássico, né? Depois, como objetivo também desta aula, nós iremos distinguir, através dos estágios da cura, a diferença entre um ato instantâneo, como, por exemplo, a justificação, né, a eleição, a vocação, e a obra progressiva da santificação. Então, aqui nesta aula de hoje, vendo este texto maravilhoso da Bíblia, nós iremos aprender aqui esta doutrina, ou estas doutrinas importantes, né, e a distinção delas: justificação, vocação, santificação, e como uma é instantânea e a outra é progressiva, que é a santificação. E por fim, nós iremos aplicar a necessidade de dependência contínua da graça de Cristo para o nosso crescimento espiritual. Perfeito? Primeiramente, a introdução, aqui o contexto da cegueira, tá? O que é que nós podemos observar como contexto aqui desta perícope que nós estamos estudando hoje? Se você observar na sua Bíblia, imediatamente antes deste texto, né, especificamente em Marcos capítulo 8, os versículos 14 a 21, Jesus está confrontando a cegueira e a dureza do coração dos próprios discípulos, porque eles não estavam conseguindo, né, compreender, por exemplo, os milagres da multiplicação dos pães. Inclusive, na perícope anterior, que está nessa nossa playlist aqui, que nós já estudamos, Jesus pergunta para os discípulos: tendo olhos não vedes? Ou seja, vocês estão vendo o que está acontecendo e vocês não conseguem compreender? Então, é nesse exato contexto que um cego físico, realmente físico, ele é trazido a Cristo na cidade de Betsaida. Então, essa narrativa física da cura do cego serve também como uma lição espiritual bem característica, bem profunda, né, sobre como Deus ele abre os olhos do nosso entendimento. Então, o contexto é este, né? Os discípulos sendo repreendidos por conta da sua cegueira no que concernia aos milagres, às maravilhas, à obra do Senhor Jesus, e logo em seguida a este fato da perícope anterior, nós vamos para a perícope atual, onde é apresentado a Cristo um verdadeiro cego fisicamente, para que o Senhor Jesus pudesse efetuar a cura e o ensino aos seus discípulos e a nós, a igreja. Então vamos agora ao nosso primeiro ponto. Ponto 1, a condição do cego. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu gostaria que, se você pudesse, quisesse, que você se inscrevesse, que você pudesse curtir este vídeo, compartilhar com os irmãos da sua igreja ou com pessoas que você acha que seria interessante que soubesse desse conteúdo, um conteúdo que nós fazemos com muito carinho para o povo de Deus, para você também, meu amigo, minha amiga, que está começando a conhecer a palavra de Deus, ainda não é crente, né? Então, o nosso conteúdo aqui é um conteúdo reformado, de tradição puritana inglesa e covenanter escocesa. Nós também temos muita admiração pelos chamados neocalvinistas holandeses e também pelos chamados atualmente, né, de neopuritanos, né? Porque quando alguém chama alguém de neopuritano hoje,
principalmente no contexto, infelizmente, da minha denominação, que é a IPB, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, a qual eu sou membro, eu e minha família, há mais de 25 anos. Quando alguém da IPB chama alguém de neopuritano, porque essa pessoa de verdade, aquele que é chamado neopuritano, ele é um puritano de verdade, né? Então o nosso canal aqui é dedicado à teologia puritana, à teologia covenante. Então curta, compartilhe, se inscreva no canal, aperte aí no sininho, tá bom? Que você será muito bem-vindo. E se você também quiser, e vai ser uma bênção para nós, se inscrever no nosso grupo oficial do Telegram, bem aqui na tela você tem o QR Code, que você não paga absolutamente nada, você só aponta o seu celular e você vai para o nosso grupo, onde nós temos diversas salas de aulas, ali englobando a grande maioria das temáticas da teologia puritana, cristologia, teontologia, soteriologia, escatologia, enfim, divididos em salas de aula, onde você vai poder se aprofundar nos seus conhecimentos bíblicos, reformados, puritanos, covenantes, neocalvinistas, né? Então vai ser uma bênção. E tem um plus também, se você quiser fazer um discipulado à distância comigo, se você for homem, ou com a minha esposa, a irmã Kate, se você for mulher, também tem essa possibilidade. É um discipulado, uma mentoria, onde nós iremos acompanhar, dá para vocês um norte, material para estudo e acompanharmos a sua carreira cristã. Tudo com muita piedade e para a glória do nome do nosso Deus, tá bom? Vamos voltar aqui então ao nosso ponto 1. A condição do cego. Marcos capítulo 8, versículo 22 diz assim: lhe trouxeram um cego rogando-lhe que o tocasse. Primeiro, análise do texto. O cego não foi até Jesus sozinho, né? Ele não foi sozinho. Havia até uma dificuldade aqui física dele encontrar Jesus sozinho, né? Ele precisou ser trazido. Significa que ele vivia em densas trevas físicas propriamente ditas, né? Habitava em escuridão, não enxergava nada, incapaz de guiar a si mesmo. O fundamento teológico desse primeiro ponto é o homem em seu estado natural após a queda, e quando eu digo aqui queda, é após o jardim do Éden, ou seja, todos nós descendentes de Adão. Este homem natural após a queda, ele encontra-se totalmente cego. E o que significa essa cegueira espiritual? É literalmente morte. É um homem morto, perdido, depravado, ímpio em seus delitos e pecados. Maldito de Deus e amaldiçoado por Deus por conta do pecado original e por conta do seu próprio pecado também. Sendo incapaz de, por ele mesmo, porque está cego, de se achegar a Deus, porque ele está morto. O que é que um morto faz? O morto não pode fazer nada, o morto não tem desejos, o morto não tem vontades, ele está morto. Esta é a figura bíblica. O homem, no seu estado natural pós-queda, ele está morto em seus delitos e pecados. A punição do pecado original neste mundo inclui punições interiores, como a cegueira do entendimento e a dureza de coração. Aqui há um grande diferencial distintivo, perdoem o pleonasmo, da teologia reformada para a teologia papista, romanista. Porque a teologia papista ainda acredita que, mesmo por conta do pecado original, que eles também acreditam, mas eles entendem que esse pecado original não anulou completamente o entendimento do homem, de modo que pela sua racionalidade, pela sua intelectualidade, este homem de alguma forma pode, caso se esforce bastante, conseguir chegar ao conhecimento de Deus. Tá aí porque muitos romanistas, né, principalmente os mais novos agora, os de internet, né, que a gente costuma dizer, os apologistas romanistas de internet, eles são muito
afetos às filosofias, a Platão, a Aristóteles, porque eles realmente acreditam que esses homens, esses pagãos perdidos, pecadores, que por não terem Cristo não tiveram salvação, eles realmente acreditam que foram iluminados salvificamente até às vezes, por conta da sua intelectualidade, do seu raciocínio lógico, né? Então, para nós reformados, nós acreditamos que a queda foi noética, que vem da palavra noas, total, que o ser humano ficou totalmente perdido, depravado e morto nos seus delitos e pecados. A queda atingiu não só o físico do homem, quando ele passa a envelhecer, a adoecer, a sofrer, a morrer, mas também ao seu espírito. Ele está perdido, maldito por ofender um Deus Santíssimo e, portanto, sujeito ao inferno eterno, ao lago de fogo e enxofre, à morte eterna, né? Bem como o seu intelecto também está perdido, impossível de se achegar a Deus. Note que esta perdição intelectual não retira do homem a capacidade de que ele possa raciocinar e de desenvolver as suas capacidades intelectuais para áreas da ciência, da filosofia, né? Pela graça comum de Deus. Ele pode ser um brilhante matemático, ele pode ser um brilhante jurista, um brilhante filósofo, mas quando nós dizemos que o seu intelecto foi perdido, manchado pelo pecado, significa que pela intelectualidade dele natural pós-queda, ele não tem condições de compreender as Escrituras de forma salvífica. Ele não tem compreensão, ele não tem essa capacidade, porque ele está perdido. Ele pode entender o texto, ele pode aprender o grego, o hebraico, ele pode até dar uma aula de teologia, mas o seu coração, por conta da queda noética, que não vem de Noé, da arca de Noé, tá? Vem da palavra noas, que é como um todo, o homem como inteiro. O seu coração, o seu espírito, o seu corpo, a sua alma, o seu entendimento, sua racionalidade, tudo decaiu, está depravado e morto. Ele se torna impossibilitado de enxergar as verdades que o conduzam à salvação. Então eu preciso que você compreenda isso, porque é um ponto principal e distintivo da teologia reformada para a teologia papista romanista. Tá? Nós reformados entendemos que um ímpio, ainda não atingido pela regeneração, pela graça de Deus, pela conversão, ele, por mais que leia, estude, se esforce, aprenda muitas coisas, inclusive teologia, a parte da letra, ele não irá ter uma vida piedosa e, portanto, não terá condições de, pela sua intelectualidade natural decaída, conseguir uma compreensão que o leve à salvação. Tá? Entendido isso? Então significa que um homem natural é inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado, sendo incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Foi o que nós acabamos de dizer. Ele precisa ser conduzido a Cristo, pois perdeu o poder tanto da sua vontade quanto ao bem espiritual. E essa passagem de Marcos nos mostra metaforicamente isso, né? No sentido de que ocorreu de verdade, foi um fato histórico esta cura, mas também nos ensina princípios aqui metafóricos, no sentido de que esta cegueira deste homem física, que não conseguia encontrar a Cristo pelos seus próprios meios ordinários, que estava cego, vivia em trevas, ele teve que ser conduzido a Cristo. Da mesma forma, um homem perdido em seus delitos e pecados tem que ser conduzido a Cristo. Por quem? Pelo Espírito Santo. É o próprio Deus que pega nas mãos deste homem, retira as suas vendas, cura a sua cegueira espiritual, arranca o seu coração de pedra, coloca um coração de carne, coloca arrependimento neste homem,
por meio da palavra de Deus, e o Espírito Santo regenera, lhe dando vontade, restabelecendo sua vontade para que ele queira se aproximar de Deus e queira crescer em santificação pelo poder do Senhor. Perfeito? O nosso ponto 2, o primeiro toque, Marcos 8:23. Jesus tomando o cego pela mão. Então note que é Cristo que tomou o cego pela mão, né? Aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos. Então perceba, Jesus age soberanamente. Ele toma a iniciativa, conduz o cego, aplica saliva e impõe as mãos. Repare que a salvação deste cego é um ato monergístico, parte de Deus. Percebe? Ainda que ele tenha sido levado por outras pessoas a Cristo, ainda que isso tenha acontecido, perceba que é Cristo que o toma pela mão e faz todo o procedimento para que aquele cego pudesse enxergar. É por isso que nós dizemos que a eleição, a justificação, a vocação são atos monergísticos e não sinergísticos. Monergísticos vem apenas de uma pessoa, um ser agindo, Deus. Sinergístico da sinergia, quando há duas ou mais pessoas agindo. Então a salvação, a eleição, a regeneração, a justificação são atos monergísticos de Deus, somente ao Senhor pertence, que é o nosso fundamento teológico. Esta ação inicial e poderosa de Cristo ilustra a vocação eficaz. É uma obra exclusiva do Espírito Santo, na qual o pecador é inteiramente passivo até ser vivificado e renovado. Nesta vocação, o Espírito convence-nos do pecado e ilumina nossos entendimentos pelo conhecimento de Cristo e pela graça soberana que ele nos atrai a si, removendo nosso coração de pedra e concedendo-nos a luz inicial da salvação. É um ato instantâneo, a justificação. Quando Deus chama eficazmente, ele também justifica gratuitamente. A justificação é um ato da livre graça de Deus, instantâneo, perfeito, no qual ele perdoa os nossos pecados e nos aceita como justos em Cristo Jesus. O cego, voltando aqui para o texto da perícope, agora tem vida e contato com o Salvador. As trevas absolutas foram rompidas. E com isso vamos ao nosso ponto 3. A visão parcial e a cura em estágios. Marcos 8:24. Vejo os homens porque como árvores os vejo andando. Diferente de outros milagres, Jesus não cura a visão completamente no primeiro toque. O homem passa a ver, mas a visão é embaçada e é imperfeita. Então, perceba, o Senhor Jesus podia curar este homem da maneira mais rápida possível. Às vezes o Senhor Jesus nem foi no local, ele disse, olha, já está curado, vai e a tua fé te salvou. Percebe? Jesus poderia ter feito isso, mas não. Por quê? Porque ele quis ensinar alguma coisa para os seus discípulos e para nós hoje, a sua igreja. O fundamento teológico aqui reside uma das mais belas lições do texto, ilustrando a diferença crucial entre justificação, que é um ato perfeito e instantâneo, e a santificação, que é uma obra contínua e progressiva. Há uma diferença, meus amados, entre a sua eleição, o seu chamado eficaz, a sua justificação e a sua salvação, que são atos instantâneos, imediatos, para a sua santificação, que é aquele processo que o Espírito Santo vai colocando no seu coração cada vez mais amor a Deus e as coisas de Deus, a leitura da palavra, a oração, o estudo da verdadeira teologia, a ida à igreja local, a comunhão com os santos, a participação nos sacramentos do Senhor.
Então o Senhor vai colocando mais amor no teu coração para que você tenha vontade genuína de buscar esta vida piedosa e ao mesmo tempo colocando ódio no teu coração ao pecado. E muitas das vezes, sempre no coração do verdadeiro regenerado, do crente genuíno, aquilo que ele amava antes da sua salvação, aos poucos ele passa a detestar o velho homem, as obras da carne, o pecado que desagrada o seu doce e eterno Senhor Jesus. A santificação é uma obra da livre graça de Deus. Ao contrário da justificação que liberta perfeitamente da condenação nesta vida, a santificação não é igual em todos os crentes e nesta vida não é perfeita em crente algum, mas vai crescendo para a perfeição. Então perceba, tanto a santificação quanto a eleição, o chamado eficaz, a justificação, né? A salvação, a santificação também é uma obra da livre graça de Deus. É Deus que age, é Deus que cria o querer e o efetuar na nossa vida. Não é sinergística, é monergística, é Deus que age, mudando nosso coração para que nós possamos desejar a Cristo e a Deus. Mas eu só posso desejar a Cristo e a Deus porque ele agiu monergisticamente no meu coração para isso. Por isso que eu não acho correto dizer que é uma obra sinergística a santificação. Porque a base da santificação é o quê? O agir do Espírito Santo no meu coração. Sem o Espírito Santo no meu coração, eu nunca vou poder contribuir de alguma forma para a minha santificação. Eu só posso, contribuir para a minha santificação se o Espírito Santo monergisticamente colocar o querer na minha vida e o efetuar na minha vida. Bem como essa santificação, diferente da justificação, da salvação, da regeneração, né, da eleição, que é igual em todos os crentes, não tem crente mais salvo, menos salvo, não existe isso. De acordo com a teologia puritana, ou você é salvo e crente, ou você não é salvo e você é ímpio. Não tem crente meio crente, de segunda categoria. Não existe isso. Todo crente genuíno tem o Espírito Santo e está salvo pelos méritos de Cristo. Mas a santificação, ela tem diferenciação nesta vida. Na próxima não vai ter, que nós seremos glorificados. Na Nova Jerusalém, nós seremos glorificados. A nossa santidade será igual. Mas aqui nesta realidade, nesta terra, a nossa santificação tem diferentes graus. Alguns irmãos estão em um processo mais maduro, têm uma vida mais piedosa. E outros irmãos, crentes também, nossos irmãos, crentes genuínos, que vão estar na Nova Jerusalém conosco, serão tão santos quanto nós na Nova Jerusalém, mas aqui nesta terra não estão, de repente, num estágio de amadurecimento espiritual, de santidade, como alguns outros. Percebe? Então tem crentes mais santos e menos santos nesta nossa realidade. Por que o cego via homens como árvores? Porque assim como a nossa santificação, há imperfeições nessa vida. A nossa santificação é imperfeita por causa dos restos do pecado que permanecem em nós e da luta da carne contra o espírito. Nossas melhores obras e a nossa clareza espiritual ainda são limitadas e manchadas nesta vida. Percebe? Mesmo enquanto crentes, mesmo enquanto atingidos pelo Espírito Santo, ainda que pela regeneração o Espírito Santo tenha colocado em nosso coração desejo de servir a Deus, de agradar a Deus, de praticar e cumprir a palavra de Deus e as suas santíssimas leis, ainda assim nós somos pecadores. E nós pecamos, e nós falhamos, e nós nos arrependemos, e nós choramos, e nós odiamos o nosso pecado e o pecado. E nós nos voltamos todos os dias para Cristo.
Percebem? Ainda pecadores, mas não vivendo no pecado. A santificação é totalmente dependente de Deus. É aquilo que eu disse. Alguns entendem a santificação como uma obra sinergística, tá? Percebem a santificação como um ato de cooperação do ser humano já regenerado com o Espírito Santo. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo sim que monergisticamente o Espírito Santo me capacita a querer Deus, a querer servir a Deus e a procurar as coisas de Deus. E muda a minha vontade e meu coração, me dando possibilidade de querer me santificar a cada dia em Cristo Jesus, pelos méritos de Cristo Jesus. Meus irmãos, porque a Bíblia diz que em Cristo nós vivemos, nós existimos, nós nos movemos, enfim, não existe nada que nós possamos fazer sem Cristo. Se a Bíblia diz que nada eu posso fazer sem Cristo, nada, absolutamente, nada não é só um pedacinho ou 99%, nada é 100%, é nada, é zero. Então, se nada eu posso fazer sem Cristo e tudo que eu faço é por causa de Cristo, como é que eu posso dizer que a minha santificação sou eu que estou contribuindo? Sou eu que estou agindo? Não. A minha santificação é um dom de Deus que muda meu coração e graciosamente muda a minha vontade para que eu tenha vontade de agradar a Deus. É assim que eu compreendo e é assim que a teologia reformada puritana compreende também. Os símbolos puritanos de Westminster afirmam claramente, que o poder de fazer boas obras não é de modo algum dos próprios fiéis. É o que eu estou dizendo. Os nossos símbolos de fé dizem isso, que o poder de fazer boas obras não é de modo algum dos próprios fiéis, mas provém inteiramente do Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. Sem o Espírito de Cristo, este poder que nos é concedido pelo Santo e Divino Espírito de Cristo, para praticarmos boas obras que agradem a Deus, sem esse Espírito nós não conseguiremos fazer. A santificação continua sendo primariamente uma obra da livre graça de Deus. É como nossos símbolos puritanos de Westminster entendem, e eu também compreendo a santificação. Deus muda o coração do homem regenerado para que progressivamente esse homem passe a desejar sinceramente agradar a Deus e obedecer às suas leis, bem como a odiar cada vez mais o pecado. Muitas pessoas fazem caricatura da teologia calvinista, dizendo que nós somos obrigados a agradar a Deus. O calvinista entende que Deus obriga, como que esganando, apertando o pescoço dele. Tu tem que me adorar, tem que me amar. Não é assim, meus irmãos. Deus muda as nossas afeições. Deus muda as nossas afeições. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava ainda, isso há uns 20 anos atrás, né? Eu sou presbiteriano, sou calvinista há mais de 28 anos. Há uns 25 anos atrás, quando eu estava conhecendo a teologia reformada, a teologia calvinista, eu amava muito Fórmula 1. Muito. Nossa, como eu gostava de Fórmula 1. Eu ainda gosto de corrida de carro, Fórmula 1 principalmente. E para mim, domingo, e eu digo isso com tristeza hoje no coração e confessando o meu pecado para todos, né? Que graças a Deus há mais de 25 anos não é mais assim, mas há 25 anos atrás e mais para trás, o domingo para mim de manhã eu tinha mais prazer, que tristeza, de crente, tá? Eu era crente de verdade. Já tinha sido convertido pelo Espírito Santo. Eu ainda não tinha uma santificação que eu tenho hoje, um processo de santificação que eu tenho hoje.
mas eu já era crente. Mas perceba, eu tinha mais prazer de domingo de manhã estar na minha sala assistindo a corrida de Fórmula 1 do que estar na casa de Deus, do que estar na igreja, em comunhão. É uma confissão que eu faço. Isso há mais de 25 anos atrás. Por quê? O irmão não era crente ainda. Não, eu era crente. Eu tenho certeza absoluta que eu era crente porque eu sei aquele que me salvou. E eu sei exatamente o dia em que ele me salvou dos meus delitos e pecados. Eu tenho essa experiência. E nunca tive dúvidas. Depois da minha regeneração, da minha salvação, eu nunca tive dúvidas da minha salvação. E foi há basicamente 30 anos atrás que isso aconteceu. Mas o meu processo de compreensão da guarda do dia do Senhor, do domingo, do Shabat cristão, do dia do Senhor, de guardar como os puritanos amavam e guardavam o dia do Senhor. Não, eu não tinha ainda isso. E eu pecava nesse sentido. Eu ia para a igreja, às vezes, forçado com a minha mente na corrida de Fórmula 1, torcendo para chegar em casa. Naquela época era videocassete, eu já sou velho, né? Eu deixava gravando para assistir depois do culto e às vezes eu inventava qualquer coisa para não ir para a igreja. Domingo para assistir a Fórmula 1. Não faça isso, tá? Isso é um pecado muito grande. Para qualquer coisa. Você que pode gostar de clube, de piscina, qualquer coisa. Quando você se aprofundar na palavra de Deus, você vai compreender que o sábado cristão, o domingo do Senhor, é um dia reservado para o Senhor. Não nos é lícito trabalhar, não nos é lícito dar trabalho para outras pessoas, não nos é lícito diversão e lazer também. Só nos é lícito o serviço ao Senhor na igreja local e obra de misericórdia, piedade cristã, tá? Mas hoje principalmente, mas depois de que eu compreendi a teologia reformada, o Senhor passou a mudar em meu coração que hoje, meus irmãos, graças a isso há mais de 20 anos já, né? Há mais de 20 anos não tem outro local que me dê mais prazer de estar no domingo de manhã, no dia do Senhor, do que atendendo a santa convocação do dia do Senhor na minha igreja local, estar adorando a Deus com a minha esposa ao meu lado, com a minha família, com meus irmãos e irmãs, adorando ao Senhor no culto público e solene de manhã e à noite. Não tem local que me dê mais prazer. Deus engasgou meu pescoço e me obrigou, de modo que eu vou para a igreja chorando. Eu vou porque eu estou sendo obrigado por Deus. Não. Deus mudou meu coração. Eu tenho prazer de estar na minha igreja local no dia do Senhor, de guardar o dia do Senhor. Percebe? Isso é santificação. Aquilo que para mim era muito precioso, o Espírito Santo, de maneira gentil, de maneira amorosa, foi abrindo meu entendimento e colocando amor no meu coração para que eu amasse e procurasse agradar ao meu Deus, praticando as suas leis, uma delas guardando o domingo, o sábado do Senhor. Percebem? Então, é obra da livre graça de Deus. Deus muda o coração do homem regenerado para que progressivamente, repetindo, esse homem passe a desejar sinceramente agradar a Deus e obedecer às suas leis, bem como a odiar cada vez mais o pecado. E com isso nós vamos para o nosso quarto e último ponto do estudo de hoje. O segundo toque é a visão perfeita. Marcos capítulo 8, versículo 25. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Análise do texto. Jesus não abandona o homem na visão embaçada. Ele toca-o novamente e a restauração atinge a clareza e a perfeição. Então o Senhor Jesus, ele não deixa aquele homem incompleto. Ele completa a sua boa e maravilhosa obra na vida deste homem, com a sua restauração da sua visão de forma completa e perfeita. O fundamento teológico disso é que a obra de Cristo,
quando ela se inicia, o próprio Senhor Jesus termina. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, não deixa nada pela metade. Através da santificação, somos habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. Contudo, a perfeição absoluta, meus amados irmãos, e a visão clara, distinguir de modo perfeito, apontam para a glória futura, na nossa glorificação na Nova Jerusalém. Na hora da morte, as almas dos fiéis são aperfeiçoadas em santidade e entram imediatamente na glória, onde veem a face de Deus em luz. No nosso estado intermediário, que é o céu espiritual, Porque, de acordo com a teologia puritana, quando nós morremos, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser é separado do nosso corpo fica no pó, porque do pó viemos, ao pó voltaremos, mas a nossa alma volta para o Senhor Deus no céu. O nosso espírito volta para Deus no céu, aperfeiçoado em santidade. Nós entramos na glória e passamos a ver a Deus. Então nós somos aperfeiçoados. A nossa santidade se torna perfeita. Aquilo que era em parte, aquilo que era parcial aqui na terra, aquilo que havia ainda um pouco de fermento de pecado nas nossas vidas, é obliterado. E nós nos tornamos santos, porque nós vamos estar diante da presença de Deus. E na segunda vinda de Cristo, quando ocorrer a ressurreição dos mortos, ou seja, a nossa carne vai ser ressurreta e a nossa alma que estava no céu, em perfeita consciência, não existe essa história de sono da alma, tá? A nossa alma fica consciente nos céus. Então, é unida com o nosso corpo incorruptível e nós vamos para a Nova Jerusalém, santos perfeitamente em carne, osso, alma, espírito, o nosso ser como um todo. Porque Deus fez o homem alma vivente, corpo e alma, matéria e espírito. E essa salvação, esta nova criação, na Nova Jerusalém, que vai ser uma cidade celestial realmente, nós viveremos eternamente com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus, carne e alma, aperfeiçoados em santidade. Na ressurreição, os justos serão tornados perfeitamente santos e felizes, gozando da imediata visão e fruição de Deus por toda a eternidade. Na glória, nossa cegueira é totalmente erradicada e o veremos como Ele é. Como Ele é. Vamos agora para a conclusão e a aplicação prática. Primeiro, reconheça a sua dependência, a graça monergista. Assim como o cego não podia curar a si mesmo, nós não podemos nos salvar. A regeneração é uma obra exclusiva e soberana de Deus. Entenda isso. A regeneração é uma obra exclusiva e soberana de Deus. Estávamos mortos e fomos vivificados por Ele. E é imediata. A regeneração é imediata. Outro ponto. Seja paciente com a santificação. É um sinergismo, operado pela graça. Você já foi salvo, justificado imediatamente por Deus, mas ainda enxerga falhas na sua vida. Homens como árvores. Não se desespere. A santificação é uma obra progressiva. Diferente da regeneração, onde fomos passivos, agora Deus ele exige o nosso esforço. Mas por quê? Porque Ele monergisticamente nos capacita, mudando a nossa vontade. E aí, com a nossa regeneração e pelo poder do Espírito Santo na nossa santificação, nós passamos a querer buscar mais a Cristo e obedecer às suas ordenanças na palavra, nos sacramentos, na oração, para que a nossa visão espiritual se torne cada vez mais clara. Confie na promessa, a glorificação.
O mesmo Jesus que lhe deu a luz inicial não descansará até que você veja todas as coisas de modo perfeito. A obra será completada no dia de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, esta aula, preparada com muito carinho aqui por nós, que tenha servido para os irmãos, para as irmãs, para você, meu amigo, minha amiga, que é amigo do povo de Deus, amigo do Evangelho, mas ainda não se entregou a Cristo, que tenha servido para abrir ainda mais os seus olhos para a majestade soberana de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem com Deus e que a graça do Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com todos nós. Você já sabe, eu me chamo Eduardo Freitas, eu estou sempre no Ombro de Gigantes. Você está em uma das mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Esta aula foi proporcionada a você pelo nosso Ministério Cinco Solas, elaborada por mim. Sou pós-graduado em Teologia Reformada pelo Instituto Reformado de São Paulo. Estou mestrando o MDiv na FITREF, na Faculdade Internacional Reformada, tá bom? Fique com Deus e até a nossa próxima aula, se o Senhor assim permitir.